Ter filho, Astrid, é uma grande oportunidade para a gente se melhorar. Total. A gente aprende muito, é conhecimento teórico mesmo. O que eu sei de animais hoje não se compara ao que eu sabia antes, ou de dinossauros, né? Também. Não se compara ao meu conhecimento. Mas, além disso, a gente se melhora como pessoa, porque a gente está querendo modelar comportamentos. Sim. Então, não adianta eu falar pro meu filho não gritar se eu tô gritando. Não adianta eu falar que tem que resolver de um jeito se eu resolvo de outro. Claro. Porque eles não vão fazer o que a gente está falando, eles vão repetir o que a gente está fazendo. O adolescente, ele tem que entrar na adolescência já com um bom convívio familiar. Porque a adolescência é um momento natural de um afastamento da família. Não precisa ser um afastamento radical, não quero mais falar com você, vou ficar fechado o tempo todo, mas às vezes acontece isso. Então, precisa entrar nessa adolescência com uma boa relação familiar, com bons vínculos. Por quê? Para o adolescente descobrir quem ele é, né? Nessa busca pela personalidade, autonomia que ele vai ter que passar na adolescência, porque todos esses comportamentos do adolescente têm um objetivo final, né? Principalmente descobrir quem eu sou, qual é meu papel na sociedade e adquirir autonomia. Mas, para isso, tem alguns comportamentos que vêm desde antes de Cristo. A gente tem descrições desse mesmo comportamento, o que mostra que é algo necessário. Na vida moderna, e em especial depois da pandemia, a maioria das famílias passou a ter um novo tipo de integrante, um tipo que demanda muita atenção, que num primeiro momento pode até acalmar os relacionamentos, mas que no longo prazo pode ser altamente tóxico. Eu estou falando delas, das telas. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse aqui é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde. A cada episódio, a gente ouve histórias reais de pessoas que querem uma vida mais saudável, com mais qualidade, e que trazem suas queixas para o nosso consultório. A partir desses casos, eu converso com os melhores especialistas de saúde do país para levar até você, que nos ouve e vê, recomendações e informações que valem para todo mundo, tanto para quem tem plano de saúde, como para quem usa o sistema público. Então, vamos entender como a medicina do estilo de vida pode ajudar a gente a melhorar a nossa saúde? Hoje o tema é Vida Saudável em Família. E para isso, eu tenho aqui a honra de apresentar as minhas convidadas. Comigo está a doutora Elda Pires, que é pediatra e coordenadora acadêmica do curso de medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Ao meu consultório. E também está aqui com a gente a doutora Andrea Erkovitz, que é pediatra e ebiatra, uma palavra que eu aprendi recentemente, é médica especializada em adolescentes e também coordenadora de um curso de pós-graduação em ebiatria aqui no Einstein. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora Andrea. Obrigada. Acho que eu vou precisar muito lhe consultar, né? Porque eu tenho um filho para a senhora, um filho adolescente, acabou de fazer 15 anos. Então, bora trabalhar, porque a gente tem muito que aprender aqui no nosso consultório. Queria começar com a doutora Elda. Qual é o papel do pediatra quando a gente fala em saúde da família como um todo? O pediatra, ele não está cuidando ali só de um bebê, de uma criança. É de uma família, né? Isso. Na verdade, a intenção dos pais, muitas vezes, é nos procurar querendo um cuidado, né? Um cuidado físico ali, ou um cuidado mais integral para a criança. Mas o pediatra entra no meio dessas relações, né? E ele vai entendendo que muito da dinâmica familiar impacta na criança, tanto no comportamento dela, como desenvolvimento, ou quanto que ele gosta da escola, ou gosta de estudar, ou gosta de ler, né? Então, muitos dos hábitos das famílias interferem ou impactam na saúde da criança. E o pediatra tem um fator aí primordial, tanto de detectar as coisas que podem ser mudadas, como orientar as famílias para um melhor cuidado. A gente está também, então, falando de saúde mental.
De tudo. É saúde integral de todo mundo, né? O que eu falo muito no consultório é que uma das músicas que tocam na casa é o coração da mãe, né? Ah, que lindo. Quando a mãe não tá bem, não tem como a criança Sim. dormir, não tem como as coisas se acalmarem, não tem como as brigas diminuírem, né? Então, a gente tem muito que cuidar da mãe, cuidar do pai e cuidar de cada um que está compondo ali a família. A senhora tocou em alguns temas aí que a gente ainda vai voltar, mas antes eu tenho uma pergunta bem básica para a doutora Andréa. A partir de que idade a gente tem que trocar, né? Tirar a criança do pediatra e passar, então, para uma ebiatra? E quais são essas sutis diferenças nesse momento? Não é necessário uma troca, né? Para ser ebiatra, a gente é pediatra também, mas o foco do ebiatra é a adolescência. E a adolescência, pela Organização Mundial da Saúde, é considerada adolescentes a partir de 10 anos de idade. Mas é claro, existe um vínculo com o pediatra que já vem desde pequenininha. Então, não existe um momento, assim, cada um vai sentir o momento, até porque a maturidade vem para uns num momento, para outros em outro. Eu fiz essa pergunta exatamente porque tenho um filho adolescente e eu lembro que um pouco antes da pandemia, quando ele foi pela última vez na pediatra, ela quase que fez uma espécie de despedida. Daqui a pouco já não é mais comigo, eu vou sentir saudade, mas, enfim, aquele carinho, né, que é uma relação de fraterna que a gente desenvolve ali, né? Era meu primeiro filho, meu único filho, né? E aí, quando eu estava me preparando para estar com vocês e que eu vi que eu ia estar com uma ebiatra, primeiro, sinceramente, eu aprendi a palavra nesse momento. E segundo, era uma pergunta que eu queria fazer. Será que não está na hora de eu procurar que médico que vai cuidar a partir de agora do meu filho? É um clínico geral, que era o antigo nome, agora tem um novo nome, né, que é o médico da família, ou é uma especialidade em adolescentes? Seria melhor passar a ter esse momento com o médico especializado em adolescentes? É recomendado, porque esse vácuo que ficava, né, entre a infância, né, o cuidado da criança, e desse ponto já tirar e ir para um clínico geral ou para um ginecologista, ou alguns meninos, as mães levam para o urologista, são excelentes especialistas, mas especialistas em temas específicos. O ebiatra, ele tem o olhar global de todas as necessidades do adolescente. Que são muitas. Que são muitas. Então, quando chega alguém no consultório, mas o que faz um ebiatra? É um clínico geral focado nas necessidades do adolescente. Então, a gente vai cuidar desde a parte física de doenças, que diminuem muito a frequência no adolescente, né? O adolescente é um ser, em princípio, mais saudável. Sim, aquelas viroses. Uma imunidade mais desenvolvida. Do ponto de vista de coisas que acontecem hormonais no corpo, então vai ser um pouco dermatologista, vai ser um pouco ginecologista, um pouco de cada coisa específica da adolescência, cuidar da saúde mental também, né, da reestruturação familiar que acontece inevitavelmente na adolescência. Então, é uma medicina muito preventiva, de orientação, seu corpo vai começar a mudar, é isso que vai acontecer, diminui bastante o estresse, tanto para as famílias, muitas vezes mães que trazem, quanto para o adolescente, saber, o próximo passo vai ser isso, vai acontecer isso. Sim. E abordar temáticas que nenhum outro médico, de um modo geral, vai abordar, que vai falar de sexualidade, de uso de substâncias, de comportamentos de risco. E talvez seja o período da vida que a gente tem mais véus para tirar, não é? É sempre como será essa adolescência. É uma tensão dentro da família, né? E sabe que é importantíssimo isso, porque quando a família passa a entender o adolescente, melhora muito a relação. Tudo muda. Quando chega falando aborrecente, já me aborrece muito. E não, isso daí, eu não li nenhum livro, mas eu, como fui adolescente, como durante muito tempo na minha vida também trabalhei para adolescentes, eu jamais pensei em chamar meu filho de aborrecente. Ao contrário, eu comecei a preparar ele falando que esse é o período mais bonito da vida dele. A adolescência é maravilhosa. É lindo. Né? É o momento das descobertas. Tudo vai ser sedimentado a partir de uma boa adolescência, né? Bom, a gente está falando, e algumas vezes a gente falou da questão, a palavra até
saúde mental. E tanto na pediatria como na ebiatria, vocês acabam também tendo esse papel, chega a ser de psicólogo. E que isso ajuda, se você entender essa mente da mãe de uma criança pequena, de um pai de uma criança pequena, de um adolescente e de uma família de adolescentes, as relações familiares tendem a ser muito melhor. Então, vamos falar sobre isso, essa importância dos relacionamentos familiares para uma infância e para uma adolescência saudável. Vamos começar pela infância, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter momentos com os nossos filhos muito prazerosos e ricos, mas momentos de entrega, né? Nem que seja pequeno. Nem que seja pequeno, mas Com que o celular qualidade. esteja longe, né? Ele tem que ter qualidade. E que a gente demonstre interesses genuínos pelas coisas que interessam nossos filhos, né? Então, tem, acho que, alguns pontos ali para a gente levar em conta. Primeiro, não tem a tela ali nesse momento, né? É relação, é brincar junto. Não tem que ter a tela de jeito nenhum. Não, a tela, ela pode ser... a criança pode ter contato com a tela em alguns momentos e algumas coisas. Não, sim, tô falando né? no momento que tá ali brincando com a mãe. No momento que tá brincando, não precisa, né? Na verdade, a criança, ela precisa de interações. Você precisa dar interação com outro ser para se desenvolver e aprender coisas. Então, se a gente está lendo um livro junto, se está brincando com um jogo de tabuleiro, se está montando um quebra-cabeça junto, não tem que ter outras coisas, não tem que ter nem televisão ligada no ambiente, né? A ideia é interação, conexão ali, né? A criança faz uma pergunta, você responde. Hoje tem uma facilidade muito grande, né? A gente consegue responder as perguntas das crianças, né? O conhecimento está ali amplo o tempo todo. Lembro que eu passeava no Ibirapuera quando meus filhos eram pequenininhos, e a gente passeava de manhã, 6h30 da manhã, ia no Ibirapuera. E aí eles começaram a falar piu, 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 piu. Eu falei assim, começou a me incomodar isso. Pô, eu tenho que saber os nomes dos bichos, né? Eu sei o nome de todos os pássaros do Ibirapuera. Uau! Porque a gente foi atrás, eu precisava um pouco nomear. mais do que saber o nome dos bichos, né? Mas hoje, eles sabem até hoje. A gente vai andando, eles reconhecem a garça cinza, eles reconhecem o irerê, eles reconhecem o socô-dorminhoco. E eles vão você vai se interessando pelo seu meio e pela natureza, e você vai criando redes de aprendizado que antes não dava, né? Como que você ia aprender o nome de todos os pássaros do parque anteriormente? Mas voltando lá, agora divaguei. Não, você divagou, não. Você falando e eu pensando aqui, como é bom também, porque o meu filho me deu uma oportunidade também de conhecimento muito maior do que eu tinha, porque muitas vezes vieram perguntas que eu falei assim, cara, eu não sei, mas vou pesquisar e depois te respondo. Eu acho que ter filho, Astrid, é uma grande oportunidade para a gente se melhorar. Total. A gente aprende muito, é conhecimento teórico mesmo. O que eu sei de animais hoje não se compara ao que eu sabia antes, ou de dinossauros, né? Também. Não se compara ao meu conhecimento. Mas, além disso, a gente se melhora como pessoa, porque a gente está querendo modelar comportamentos. Sim. Então, não adianta eu falar para o meu filho não gritar se eu estou gritando. Não adianta eu falar que tem que resolver de um jeito se eu resolvo de outro. Claro. Porque eles não vão fazer o que a gente está falando, eles vão repetir o que a gente está fazendo, né? Então, a gente, numa vida saudável em família, os adultos têm que se sentir responsáveis por essa saúde da família, modelar comportamentos e relações e realmente estarem presentes com as crianças, né? E cada fase da criança, a criança vai ter um interesse diferente, vai ter uma coisa que a criança gosta mais. Sendo uma coisa saudável que dá, instiguem, façam isso crescer, façam isso aumentar, né? E não tem limite para isso hoje em dia, né? De conhecimento ou de aprendizado, a gente tem recursos hoje que a gente consegue, através de livro, através de site, você consegue oferecer isso para a criança, né? Mas sempre o que a gente fala desse momento de qualidade é um momento em que você está presente com seu filho, trocando ideia, e aquele momento que parece o momento do ócio, sabe? Momento do lazer e tal. Nesse momento, aparecem as preocupações, aparecem as tensões que a criança pode ter. Então, vou imaginar assim, a criança está com algum problema na escola. Se tua relação com eles é sempre muito, muito fugaz, muito frouxa, você está sempre no celular, você não está olhando e dando atenção, qual que é a sensação que a criança tem de trazer esse problema para você, né? Mas se periodicamente vocês sentam para brincar, para conversar, você está ali realmente interessado pela criança, você está ali disponível para isso,
A criança sente que tem liberdade, que tem campo, que ela tem possibilidade de ter troca com você, né? E aí, nesses momentos, as coisas podem aparecer. Nesses momentos, as preocupações, os medos, as coisas podem aparecer. Com certeza. Pulando para a adolescência. Na adolescência não tem tantos momentos do brincar. Então, a gente precisa estimular estar juntos em outros momentos. Existem os passeios, vamos fazer uma caminhada, vamos andar de bike. Uma coisa que a gente preconiza e repete muito, faça uma refeição por dia junto. Que nem isso tem acontecido. Mas essa refeição começou aqui. Começou ali. É hábito. É hábito. E é muito comum na adolescência aquela coisa. Chegou no fim do dia, o adolescente vai para o quarto dele, a mãe vai resolver as coisas dela, o pai chega cansado, vai assistir um jogo de futebol, sei lá, vai fazer alguma coisa dele. E aí você pergunta, mas que horas vocês conversam? Fim de semana. Mas vocês jantam juntos? Porque eu falo jantar, porque hoje os horários almoço já não está acontecendo, né? Vocês jantam junto? Não, cada um come na hora que tem fome, ou a gente pega e vai pro quarto. Não, gente. Não. A oportunidade é esse momento de refeição. Todo mundo tem que comer, não tem? Então, já põe todo mundo junto. E quando a gente fala sem tela, é sem tela para todo mundo, porque é muito comum. O filho não pode ter tela, mas o pai está com o celular ali, ou a mãe está com o celular ali. Então, quanto dura um jantar? 20 minutos, talvez, né? 30 minutos no máximo. E é o tempo em que você vai falar... o que você fez no dia? Aí começa a contar as situações que aconteceram na escola. Você começa a saber com quem seus filhos estão andando. Ou eles contam, sei lá, uma história de algum amigo que todo dia na hora do intervalo sai e quando volta ele está meio esquisito, meio molão. Aí você vai conversar o que está acontecendo. Ou é este momento que você pega o que está acontecendo. E eu já tive no consultório gente falando assim, mas o que a gente vai conversar? Né? Se você falar o que aconteceu triste, no seu dia, vai começar a ver o que aconteceu. Né? Muito triste. Você sabe que o meu, né, como mãe, o meu truque foi começar a contar como foi o meu dia. Exatamente. E hoje é comum o meu filho chegar da escola ou de alguma atividade à tarde e eu estar em casa e ele já me pergunta, e aí, como foi seu dia? Hoje é um dia certamente que ele vai me perguntar, e aí, como foi o seu trabalho hoje no Einstein? Com quem você conheceu? Então, começou dele. Isso. Aí fica muito mais fácil a gente perguntar e ter essa confiança deles contarem pra gente, porque nada melhor do que trabalhar e, desde pequenininho, essa confiança. Que quando chegar nessa idade, onde ele vai precisar ter alguém com quem ele confie, a gente está ali disposto. Exato. E outra coisa que eu percebi aí, muito até com a minha vivência, meus filhos são adultos jovens hoje, é programar situações fora da rotina. Então, pequenas viagens. Vai para Santos, que seja, vai para qualquer lugar. Vamos ver o mar. Fim de semana, aonde você tem momentos... Tem coisas diferentes acontecendo que a pessoa nem vai lembrar de pegar a tela, ou você combina, vamos deixar ali a tela ou com o celular. E aí acontecem situações que vão criando uma memória afetiva. Sabe aquela situação que depois você está numa festa de família e acontece uma coisa e os 4 dão risada porque lembram de uma situação que aconteceu quando estavam só os 4 juntos? Isso vai criando um vínculo que faz uma conexão também muito boa na família. E acho que a gente tem que só se esforçar para perceber a cidade que a gente está vivendo. Como a gente aqui está falando para muita gente, de vários cantos do Brasil e de todas as classes sociais, a gente está falando de uma viagem para Santos, mas a gente está falando de uma visita a um parque na sua cidade. Isso. Porque a gente vive aqui em São Paulo, tá? Então a gente tem um Parque do Ibirapuera que muita gente nem vai ao Parque do Ibirapuera. E é um programão, porque dentro do Parque do Ibirapuera você tem um museu Afro-Brasil, por exemplo. Ou falar uma coisa que eu nunca fiz ainda, por exemplo. A gente tem o Museu do Ipiranga, novíssimo. Mas aí no Rio de Janeiro tem o Museu do Amanhã. Mas aí na Bahia tem o MAM. Mas aí em Belém tem o Mercado Ver-o-Peso, que talvez você nunca tenha ido numa área do Mercado Ver-o-Peso que vende as ervas. Então, existe de graça. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente vive nesse país vai ter. Então, é só tirar um pouco a preguiça de lado, essa acomodação, né, do sofá e partir para ver a cidade que a gente vive.
Acho isso bom. Vem cá, minha pediatra, especificamente sobre as telas. Existe uma idade que é possível expor as crianças a telas? Não é 16 anos, eu sei. Não. A recomendação é que a gente crie as crianças sem tela até os 2 anos de idade. 2. E aí, entre os 2 e os 5 anos, pode ter 1 hora de tela. Entre os 6 e os 10, 2 horas de tela, né? Quando eu tive meus filhos, eu sempre orientei isso, né? Sempre achei bárbaro, assim, o fundamento atrás disso é fantástico. Você consegue resumir pra gente? As crianças precisam de interação, né? Quando você coloca uma criança na tela, o que acontece com ela? Parece que você desligou a criança. Desligou. Ela desliga a relação com o meio externo. Você chama para comer, não é vem. Isso mesmo. Acho que você ia falar meio ambiente. Desliga mesmo o meio ambiente. Ela não sabe se tá frio, se tá calor, se tá dia, se tá noite. Não tem nada. E se você deixar, ela vai viciando, se só quer a tela, só quer a tela, só quer a tela. Um outro ponto importante. Para a criança maiorzinha, naquele momento que ela tá sentindo ou frustrada com alguma coisa, ou momento de ócio, sabe? Não sei o que fazer. Se a solução for sempre a tela, ela nunca consegue criar outros repertórios, criar outras coisas para ela. De técnicas mesmo, para resolver isso, resolver frustrações. Então, eu sempre orientei e sempre achei difícil das famílias fazerem. Quando eu tive meus filhos, fui testar. Será que é possível mesmo? Porque eu estou orientando para todo mundo, né? Os 2 anos sem tela, ele é possível. Super. Ele dá trabalho e ele é difícil. Por quê? Você tem um ser pequenininho ali demandando a sua presença ou demandando estar com você, né? Mas dá pra gente criar possibilidades e a partir do momento que isso vira um hábito, ele não existe mais não existe a necessidade, né? A criança que não conhece a tela, ela não tem a necessidade da tela. Sim. E a partir do momento que a criança conhece a tela, você pode ir modulando o quanto que ela usa, né? Esse 1 hora dos 2 aos 5 anos eu também acho grande. Em casa nunca rolou esse tempo todo. Aí eu tinha 2 filhos, a regra em casa é um desenho de cada. O desenho dura 20 minutos, né? Então, um escolhe 20 minutos, o outro escolhe 20 minutos, acabou, né? O tempo de tela. E aí vai brincar, né? Vai fazer outra coisa. E aí, mamãe, eu tô entediado, eu queria ver tal desenho. Filho, arruma alguma coisa para fazer, né? E às vezes vem a demanda, né? Com esse tempo do ócio, mas a gente tem que ter esse momento para a criança desenvolver criatividade, para a criança pensar fora da casinha, para ela pensar coisas diferentes. E, vem cá, desculpa, nós como adultos que podemos usar a tela com parcimônia, temos ali dentro, hoje em dia, tanta sugestão de brincadeira com criança. Às vezes eu fico com saudade de não ter uma criança em casa, porque é tanta coisa de artesanato que é possível fazer. Adoro, você pegou que tem ali. Não é? Então, assim, a gente tem que ter muita criatividade. Entendo que tem muita gente que não tem essa criatividade, mas não fica na tela. Então, pesquise. Brincadeira para fazer com criança. Isso. Dá para você construir coisas. Dá para você construir brinquedinhos para... Já tô querendo ensinar uma aqui. Com as crianças. Dá para fazer muito. Eu vi ontem uma muito boa, que era fita adesiva, pá, que coloca no braço da criança ao contrário, e aí ia no jardim pegando e fazendo uma pulseira de flor e folha com as plantinhas. Eu achei aquilo tão genial, legal. Gente. Muito legal. E a ideia de lidar com frustração, né? Quando a gente fala não para a criança vai ter que lidar com isso, da frustração. Mesmo porque nós adultos, né? Temos muitas. Mas hoje ainda não ouvi nenhum, mas também está muito cedo. Um dos problemas da nossa humanidade, eu acho, hoje, é que as pessoas não estão sendo treinadas, enquanto crianças e adolescentes, a lidarem com frustrações. E aí isso fica grande, isso fica difícil quando você lida disso depois, quando você está no mercado de trabalho, coisa do gênero, né? E a frustração, ela é um elemento muito grande de aprendizado. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com a frustração e o que a gente vai fazer com isso, como que a gente vai reverter isso, né? Isso é extremamente importante para o desenvolvimento. A gente vai ganhar muitos nãos na nossa vida, ao longo da nossa vida. Muitos. Não existe quem, né? Pode ser o CEO de uma empresa... ou o melhor casamento, que vai rolar. Não, não e não. Então, se a gente treina, essa palavra é muito boa, né? Se a gente treina essa criança, ela pode chegar a adulto trabalhando melhor esses nãos. Doutora Andréia, pensando nos nossos adoráveis adolescentes, como é que a gente pode garantir, se bem garantir é uma palavra tão forte, né? Que um adolescente
que já começa realmente a ter o universo dele, a sua intimidade, as suas particularidades, que ele não se isole do convívio familiar saudável, mergulhando naquele universo do videogame, do celular, trancado no quarto. Isso tem que vir já desde a infância, né? É um bom começo ter uma infância saudável, como a Elda estava falando. Uma criança que já chegou, um adolescente que já teve as suas frustrações na infância, que já teve as suas regras. O adolescente, ele tem que entrar na adolescência já com um bom convívio familiar. Porque a adolescência é um momento natural de um afastamento da família. Não precisa ser um afastamento radical, não quero mais falar com você, vou ficar fechado o tempo todo, mas às vezes acontece isso. Então, precisa entrar nessa adolescência com uma boa relação familiar, com bons vínculos. Por quê? Para o adolescente descobrir quem ele é, né? Nessa busca pela personalidade, autonomia que ele vai ter que passar na adolescência, porque todos esses comportamentos do adolescente têm um objetivo final, né? Principalmente descobrir quem eu sou, qual é meu papel na sociedade e adquirir autonomia. Mas para isso tem alguns comportamentos que vêm desde antes de Cristo, a gente tem descrições desse mesmo comportamento, o que mostra que é algo necessário, né? Independente da cultura, da época. É evolução. É evolução do ser humano. E como uma das características dessa evolução é um afastamento dos pais, que pode ser físico como pode ser ideológico, tipo, mãe, nada a ver, você já ouviu isso, eu tenho certeza. Super. Né? Por quê? Ele precisa se afastar para achar quem ele é e não ser um mini mãe, mini pai, um molde já pré-construído. Então, ele precisa desse afastamento e vai acontecer uma outra coisa que todo adolescente tem, que é grudar nos amigos. Porque está todo mundo nessa mesma fase, o que o amigo falou é muito mais importante, ele leva muito mais em consideração do que o que os cuidadores dele falam, pai, mãe, tios, avós. Então, é um momento onde, se chegar já com uma infância saudável, criando vínculos, vai ser muito mais fácil, porque já tem essa tendência de afastamento. De qualquer forma, esse estímulo do convívio, esse estímulo de estar juntos, pelo menos numa refeição, é um bom momento para você ter o seu filho com você. As regras têm que continuar existindo, não é porque adolesceu que não tem mais regra. Então, o que a gente fala, para garantir um relacionamento bom e evitar muitos comportamentos de risco na adolescência, a gente precisa de uma família com regras claras, mas que são regras que não são top-down, são regras combinadas. Sim. Tipo, filho, eu acho que não é saudável você ficar o tempo todo nesse TikTok, e vamos falar por quê? Você entendeu? É diferente de falar assim, não pode porque eu não quero. Né? Tudo tem que ser combinado, porque a pessoa vai participar dessa decisão. Ser exemplo, a gente já falou disso. Você ser um exemplo, não adianta você falar, não pode beber, e todo dia você chega ao seu trabalho e vai tomar um whiskyzinho. Né? Você precisa mostrar o exemplo, não pode fumar, tá lá, né? Então, a gente precisa ser o exemplo. Estimular diálogo, mostrar, não adianta ser explosivo de uma forma assim, e saber acolher quando foge da regra. Porque vai fugir, faz parte, né? Testar, né? O adolescente experimenta tudo, experimenta personalidade, experimenta roupa, experimenta amigo, pode experimentar cigarro, é uma fase de experimentação para saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Sim. Né? E na hora que faz algo que não foi legal ou que não foi combinado, também saber acolher na conversa. E não simplesmente vai para o seu quarto, fica fechado lá e aí? Sem julgamento. Sem julgamento, e sem explicação. Poxa, você não sabia que isso era perigoso? Aí eu sabia, mas por que você fez nessa hora? Porque meus amigos falam. Vamos entender? As respostas são invariavelmente essas, né? E é assim, uma coisa que eu trabalho muito no consultório. Você pode fazer coisas que socialmente ou que os seus pais não concordem. Só que você vai ter que fazer porque você quis. E para você querer, eu faço questão que você saiba os ganhos e as perdas, os benefícios e os riscos. Você sabia exatamente tudo que estava de risco, tudo que estava em jogo, quando você decidiu sair da escola para ir fumar maconha no cemitério. Estou lembrando de uma situação que meus filhos viveram, amigos deles. Né? Você sabia dos riscos e você falou, eu quero correr? É ruim, mas ok, foi uma decisão sua. Agora você falar,
putz, eu entrei nessa porque meu amigo me pressionou e eu tô lá. Piorou. Né? Então, quando você dá frustração, quando você dá autonomia, quando você conversa com esse adolescente em casa sobre tudo o que está acontecendo ao redor, ele vai se estruturar para ter o pensamento próprio dele, para assumir erros, inclusive, e assumir riscos. Né? E a gente está aqui para minimizar o envolvimento em situações de risco, mas também para ensinar. Todo mundo erra de vez em quando, faz escolhas erradas. Claro. Né? Se essa escolha errada foi simplesmente castigada sem conversa, isso não teve aprendizado. Sem dúvida. Uma perguntinha técnica. Essa consulta com o ibiatra é sozinho e acompanhado dos pais? Tem as duas partes. Tem, né? Tem uma parte com a família. E é uma parte que ele fica sempre um sozinho momento de privacidade, onde fica sozinho, que vai conversar de todas essas coisas mais complexas. Entendi. Que é quando ele vai falar as verdades. Bom, agora, doutoras, a gente tem 2 pacientes aqui na nossa sala de espera. A gente vai ouvir primeiro a Eva. Eu vou ler o depoimento dela. Ela é uma mãe de pré-adolescente, mora em Paraisópolis, aqui em São Paulo, trabalha como babá e tem 34 anos. Eva, que te trouxe aqui, Eva. E aí ela diz: minha rotina da minha filha começa de manhã bem cedo. A gente acorda às 5h30, eu arrumo ela para ir à escola e saio para trabalhar. Ela chega em casa de perua e eu volto umas 6h30. Ou seja, durante a tarde, ela fica em casa sozinha. Eu instalei até câmeras para ficar monitorando, ver se está tudo bem. Minha filha tem 12 anos. Quando ela fez 9, eu dei um celular para ela de presente, que eu já tinha prometido. No começo era mais tranquilo. Joguinhos, desenhos de pintura. Depois começou a criar rede social, tipo Instagram, WhatsApp, TikTok. E aí ela começou a ficar muito viciada em celular. Ela dorme, acorda, lancha, vai tomar banho. 24 horas com o celular. Até quando eu olho pelas câmeras ao longo do dia, ela está sempre no celular. E se eu tirar o celular dela, por exemplo, se ela fizer alguma coisa errada, ela fica de mau humor, sem querer comer. Se eu chamo ela para passear, ir no mercado no fim de semana, ela não vai, fica no celular. Além disso, depois que me separei do pai dela, tudo se complicou ainda mais. Antes, ela ainda me dava atenção. Ficava conversando, assistindo TV, um filme, me chamava para sair. Agora, ela não quer mais fazer nada. Nós moramos só nós duas e quando eu chego em casa, ela nem me dá muita atenção. É uma luta que eu já vi que perdi, porque assim, se eu tirar o celular, eu sei que vou fazer mal para ela também. Ai. Perdeu não, Eva. É. Não, Perdeu não. Dá para resgatar. Não é fácil. Mas, assim, primeira coisa que eu acho é que precisaria de uma organização do dia. Né? Então, olha, foi para a escola, chegou, almoça, designar algumas tarefas, isso é bem legal também dentro de casa. Olha, você é responsável por arrumar a cama, você lava a louça, designar coisas dentro de casa, porque eles vão desenvolvendo essa capacidade de autonomia, vai ocupando pouco tempo também, né? Esporte é fundamental, atividade física é obrigatória. Eu sei que às vezes é difícil ouvir de mãe, eles ouvem e não dão bola. Então aí entra um papel também do profissional de saúde. É uma ordem médica. Você precisa fazer atividade física. A Organização Mundial da Saúde recomenda 300 minutos por semana de atividade física para adolescente. Isso significa 1 hora por dia por 5 dias, né? Então, assim, chegou da escola, vai esquentar comida, ela fica sozinha, vai lavar a louça, tem que fazer a tarefa, vai fazer alguma atividade física, nem que seja andar no bairro, né? Vai achar alguma coisa, tem que achar alguma coisa que a pessoa goste, de Paraisópolis, né? Tem vários projetos sociais, exato, barato ou de graça mesmo, que dá para fazer. Mas eu fico pensando na mãe, né? Mas não quero também que fique na rua. É que aí tem que ver as colegas da escola, né, parentes. Será que a própria escola também não poderia ajudar numa situação Não, muita escola até oferece no contraturno alguma atividade. Sim. Então, precisa organizar.
E, assim, está perdendo agora na tela. Você vai ganhar quando você fizer isso. Vai ter briga, vai ter resistência? Sem dúvida nenhuma. Tudo que você quer mudar do que está acontecendo, do status quo, sempre tem alguma resistência. Mas presta atenção, Eva, quando você tira o celular da sua filha, se você ficar 3 dias, deixar ela 3 dias sem celular, começa a aparecer a criatividade. É impressionante como muda o comportamento. Vai ter que bancar, porque ficar sem comer Exato. não vai. Uma hora vai dar fome, Exato. Eva. Não é? Vai ter que bancar. Quando você faz isso por 1 hora, um dia, a resistência ainda está lá. Quando você banca, aos poucos, a própria pessoa vai percebendo, né? Às vezes até inconsciente, a gente começa a ver, começa a cantar, começa a desenhar, começa a fazer outras coisas, porque não vai ficar ali 3 dias olhando para a parede. Então, Pode gente, trocar de como tela, pais, pode ligar a TV, mas eu acho que vale bancar. Eu acho. Porque não pode considerar o jogo perdido, né? Acho que a primeira coisa é tirar esse... Perdi o jogo. Não perdeu, Eva. Existe luz nesse túnel aí. Pode estar lá longe ainda, mas eu acho que pode conseguir. E me permita dar uma sugestão, acho que a Eva também pode se sacrificar. Talvez ir ao mercado é uma necessidade. A Eva é uma brasileira típica, que é obrigada a deixar a filha em casa para cuidar da filha de outra pessoa, né? Então, no final de semana, bora sair, bora pegar um busão aí e subir, ir até a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é um encanto aos domingos. É demais, é demais. Eu acho que esse programa a sua filha vai curtir fazer. Tem música, tem jovem, tem diversidade. Todo tipo de som, do punk ao rock. Em cada esquina. O forró, o sertanejo. Tem dança, tem artesanato, tem. Então, eu acho que é tirar dessa casa, né? Com o celular em casa. Ou no bolso só para tirar foto. Exato. Não é? Bom, tomara que essas recomendações ajudem a Eva, que não está sozinha. Isso é bom também a Eva saber. Ela é apenas um exemplo nesse universo muito grande de mulheres sozinhas que têm que ter esse malabarismo aí para criar os seus filhos, sobretudo adolescentes. Agora a gente vai ouvir uma outra pessoa, a Júlia. Ela é uma outra paciente que está aqui na nossa sala de espera. A Júlia tem 37 anos de idade, mora no Rio de Janeiro, trabalha como desenvolvedora em uma empresa de tecnologia. E eu quero te fazer a pergunta, Júlia, o que te trouxe aqui? E ela responde: quando começou a pandemia, meu filho mais velho tinha 6 anos e a minha mais nova tinha 3. Eu estava terminando a faculdade e trabalhava o dia inteiro. E o meu marido, que é psicólogo, passava o dia atendendo. Ou seja, liberamos as telas totalmente em casa. Porque quando a gente parava de trabalhar, tinha que fazer almoço, jantar, e aí precisava da tela para distrair os filhos. A TV ficava quase que 24 horas ligada, e o meu mais velho foi quem mais sentiu essa mudança toda da pandemia. Quando não estava na tela, estava me ajudando nas coisas da casa, com a irmã mais nova, inclusive. Então, a tela acabava também sendo o descanso dele, dessa ajuda que ele me dava. Todos nós ficamos sobrecarregados. Quando acabou a pandemia, ele teve um momento inicial difícil na escola, mas já está bem melhor na parte social. Mas hoje, que ele já está com 9 anos, ficou um problema. Ele não consegue ter momento sozinho, de ócio, sem fazer nada. Precisa de uma tela, de uma TV, tablet. Como fazer a nossa vida familiar ser mais saudável e real, sem telas, numa rotina tão corrida como a nossa? Pergunta. Aí tem criança, tem adolescente. A gente acabou falando um pouco sobre isso, né? A importância de ter o ócio e a dificuldade que as crianças têm quando elas têm já a liberdade de ter a tela. Todo momento de ócio, ele vai para a tela, ele é drenado para lá, né? Então, ela vai ter que bancar, como vocês disseram da outra paciente, né? A ideia tem que ter rotina, tem que ter um horário. Então, ele não precisa ser para 0, né? Não precisa zerar a quantidade de tela, mas ela tem que ser organizada, né? Então, pela idade, teoricamente, no máximo 2 horas, mas aí inclui tudo, né?
Eu orientaria até um pouco menos, para ter um período da escola, tem um período que ele vai ter que fazer tarefa de casa, vai almoçar, fazer tarefa de casa, vai ter outras atividades para fazer. O esporte é extremamente importante em toda a fase da vida. E outras atividades também ele pode buscar, né? De repente, ele se interessa por artes marciais, a disciplina da arte marcial, ela é muito bacana ali pro menino e pra menina, né? Judô, jiu-jitsu, Muay Thai, né? Música ajuda bastante, você pode despertar ali talentos, né? O canto, o teatro ajuda demais. E essas atividades, elas estão... Circo também, as crianças, né? Lembrei agora, as crianças estão fazendo, estão adorando. Então, tem atividades que você pode colocar na rotina que podem auxiliar, né? Eu não sou a favor de você fazer uma rotina de executivo para criança, em que a criança sai de uma atividade e vai para outra e tem agenda cheia. A criança tem que ter momento para brincar. Tem que ter aquele momento... É o momento do ócio, que ele não está conseguindo trabalhar, mas se a gente estressar o sistema e no sentido de dar oportunidade... Porque no desespero também pode correr esse outro risco, que é ter essa agenda aí... Lotada. Não é essa a ideia. Mas a ideia é de você colocar algumas atividades. Muitas vezes, nesses momentos, as crianças se encontram com outros grupos, não é o mesmo grupo da escola. Então, você pode ter ali um amigo que faz alguma coisa diferente, um amigo que gosta de ler ou gosta de desenhar, cria uma história em quadrinhos, né? Você pode fazer N coisas. As crianças, elas são riquíssimas, né, de criatividade, de poder. A gente tem que dar oportunidade para a criança mostrar isso e desenvolver isso. E como que a gente dá oportunidade? Gerando ócio. Gerando um momento onde a criança vai ter que surgir alguma coisa. Mãe, quero criar tal coisa. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí a gente ajuda no que a gente pode, mas principalmente a gente dá essa ordem ali, coloca a regra de não ter a tela, né? Como já tem trabalho mostrando que muito tempo de tela até diminui desenvolvimento cerebral mesmo, né? Já existe isso. Eu uso isso em casa. Eu falo assim, filho, não dá, eu quero que seu cérebro desenvolva pra caramba, eu quero que você seja, ótimo, né? Fala pro meu filho e pra minha filha. E aí eles vão controlando, eles vão modelando isso. E claro que tem momentos que fala assim, mãe, não sei o que fazer, não consigo resolver isso. A gente, como adulto e como pais, a gente tem que entender dentro da gente que a tela não é a solução. Ela pode ser o desliga o botão neste minuto, mas a longo prazo não é a solução. Né? E nós somos os adultos responsáveis pelas soluções de longo prazo, né? Pelas decisões que vão levar a consequências de longo prazo. A criança não consegue decidir isso, o adolescente não consegue decidir isso, né, a longo prazo. Então, se a gente tiver esse repertório, essa certeza, a gente consegue tomar a decisão difícil no começo, falar o não inicial ali e colocar a ordem. Como a Andréia falou, eu não sei por que os 3 dias, mas é assim, é mágico. Tudo é 3 dias. Se você sustenta a sua decisão ali por 3 dias... A neurociência deve ter uma explicação para isso. Eu não sei dizer qual que é a explicação inicial. Experiência de mãe, né? Experiência de mãe. No primeiro dia vai vir revolta e vai brigar com você e você é a pior mãe do mundo. No segundo dia ainda tem a chance da revolta. No terceiro as coisas começam a serenar e ele se abre para ouvir sugestões, né? No 4º dia, vamos lá, é outro mundo. É outra vida, é como se aquilo nem tivesse acontecido. Aquela dependência, ela diminui. Sabe? Ufa! E aí as telas em todos os sentidos, né? Não é só ver desenho, é videogame, é joguinho no tablet, é celular. É um conjunto de telas. Acho que uma tela permitida, seria ver filmes em família. No final de semana, né? Isso. Que conta como tela também, né? É uma tela permitida, mas é porque eles ficam assim, sai do celular... vai pra série, sai da série e vai pro videogame. Pra ir todo aí mundo. É outra família, coisa, pra discutir, conversar. Mas em família, você conversa sobre o filme. Eu adoro, sou apaixonada por alguns filmes que tem vezes que eu quero assistir o filme pra ver com eles. Kung Fu Panda, por exemplo. É uma delícia de ver. Cada vez que eu esqueci o nome agora do personagem, mas o mestre fala alguma frase, eu repito pra eles. Meu filho fala assim, mamãe, para de falar isso. Mas filho, olha que frase. Que frase genial. Filosofia. É um grande aprendizado, é uma filosofia pura. Vamos lá. Então, a gente tem que dar oportunidades para os nossos filhos se desenvolverem. E tem várias das decisões que elas são mais difíceis de serem tomadas, mas eu prometo, vale a pena. E a gente vai gerando essas conexões agora para depois ter uma adolescência mais gostosa, em que a gente pode desfrutar de tudo isso que vocês falaram, né? O desenvolvimento
esses nossos filhos. Quer complementar com alguma coisa, doutora Alda? O que eu ia falar é assim, o que acontece é que os adultos não podem ser reféns das crianças e dos adolescentes. Eles têm que assumir esse compromisso de eu estou fazendo algo que vai gerar revolta, mas eu sei por quê. Isso. E é para o bem. E dá para explicar. Dá para explicar. Tipo remédio ruim, né? Exato. Isso. A gente a gente aceita. Né? Quando a gente sabe o objetivo, a gente peita. E por que não peitar esse comportamento? Esse é um bom exemplo que ela trouxe. Quando tem, sei lá, pneumonia e tem que dar um antibiótico, a criança não gosta do antibiótico, a gente não tá perguntando se o gosto é bom ou não. Você tem que tomar. Vai. Né? Vai. Essas decisões de rotina da família e de você ter um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança como um todo e desenvolvimento de criatividade, você não desligar a criança, você deixar ela ligada ali, ela atenta àquele meio, é uma decisão importante da família e que tem que ser comprada mesmo. Essa decisão você tem que assumir. E dá para explicar, dá para conversar, dá para ser compartilhada essa decisão. Olha, é muito conteúdo, muito bom. Mas para encerrar essas nossas consultas de hoje, tem um quadro aqui que eu amo o nome: Receita e Retorno. Né? Todo médico tem um retorno. Se vocês puderem escolher uma recomendação principal para ficar na mente dos nossos pacientes, para os nossos ouvintes se identificarem, o que seria essa receita? Posso começar com você, doutora Elda? Pode. Uma coisinha só, eu falaria para os pais se conectarem com seus filhos. E o conexão é fazer coisas juntos, coisa que interessa. Se puder ser um pouquinho fora de casa, na praça, em algum lugar fora, melhor. Conexão com a natureza também ajuda muito. Mas é se interessar verdadeiramente pelo que está acontecendo com seus filhos. Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. E sem julgamento. Isso é muito difícil. Acolher, deixar a criança falar, entender porque a criança está passando por aquilo, entender o que está acontecendo nos momentos e entender que esse é um momento que você pode aproveitar como oportunidade para você ir se melhorando como ser humano. E essa oportunidade de ser pai e de ser mãe é um grande presente, na verdade. E é um grande presente que pode te fazer um ser humano melhor. E essa melhora, ela vai para todas as suas relações depois, no trabalho, suas experiências de vida. Né? Você se transforma. Com certeza. Abrace essa oportunidade. Doutora Andréia, a sua receita e retorno para essa nossa consulta. Acho que a estrutura da receita é exatamente essa. Passando para a fase da adolescência, assim, se chegar com esse pacote, tá lindo, tá maravilhoso, porque começou ali na infância. Na adolescência é diálogo, é conversa, é escuta, e é saber que a gente vai aprender, a gente pode aprender com os nossos filhos. A gente não é só o filho perguntou, você vai, que nem a gente falou, a gente pode estudar, a gente tem acesso e acaba fazendo o nosso aprendizado, mas também aprender com eles. Sim. Eles nos ensinam muito e a gente precisa ter essa humildade de entender. Né? Acho que não tem essa coisa, é outra geração? Sim, é outra geração, mas a gente também vai se moldando. Assim como eles têm que ver a gente como atualizando, a gente aprendendo com ele, respeitando o momento desta adolescência, né? Eu não tive tela na minha adolescência, meus filhos tiveram, não tanto quanto os seus, né? Acho que é uma coisa que está acontecendo muito rápido, mas é aprendizado. E outra coisa que é fundamental, a gente, querendo ou não deveríamos, mas a gente cria expectativa em relação aos nossos filhos. Desde o dia que ele nasceu, aquele olhinho, você fala, nossa, olha que bonitinho, acho que ele vai ser, né? Não tem como. E eles não vão corresponder à nossa expectativa. Ninguém é exatamente como o outro pensou dele. E admirar isso, e quebrar tudo isso que a gente tem, essa expectativa, entender que o caminho que eles estão tomando é maravilhoso. A adolescência, você falou isso no começo, a adolescência é um momento em que você vê as escolhas, as decisões, os dons, as habilidades. É tão lindo no decorrer da adolescência, chegada na vida adulta, você vê as escolhas e o caminho que eles traçaram, e que isso só vai acontecer se você tiver ali
não grudado, mas por perto. Apoiando, dando suporte e deixando claro que para o resto da vida, porque a gente é mãe, a gente vai estar ali pertinho. Mas também não vai depender só da gente. Você dá liberdade, autonomia, capacidade de ser você, né, dele ser ele mesmo, mas com a segurança de que a hora que precisar, ele tem uma amiga, um amigo, mas também um responsável ali que pode dar um colinho em qualquer idade, né? Asas para voar, mas né, um colo à disposição para quando voltar. Eu sou apaixonada pela adolescência, eu já falei, né, lá atrás. Eu já trabalhei para adolescentes e hoje tenho um adolescente em casa. E o que eu digo é que eu aprendo também muito com ele. Ele sabe disso. Isso é muito importante para ele. N assuntos, desde os assuntos sociais até os assuntos emocionais. E eu realmente, depois de ser mãe, eu sou uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Sabe, a Elda sabe, assim, eu mudei minha atuação profissional em função dos meus filhos. Não estou falando de tempo de trabalho. Minha atuação, mas coisas que eu aprendi com eles hoje, eu fui me especializando em alguns temas por causa deles. Eles foram abrindo uma luz ali, você fala, opa, preciso aprender, preciso estudar isso aqui. Preciso estudar, preciso saber como lidar, aprendendo a lidar com eles, eu estou ensinando outras famílias a lidarem com os filhos delas. É um outro curso de pós-graduação. É o melhor de todos. Na prática. Olha, muito obrigada, doutoras Elda e Andréia. É óbvio que eu também vou levar essas recomendações comigo, sempre, para tudo, mas sobretudo com os nossos filhos. Uma boa conversa, trocas reais, e foi o que eu te falei, olhando no fundo do seu olho, né? E agora eu vou falar também olhando no fundo do seu olho. Eu acho que o olho no olho, desde piquitinho, é obrigatório. Então, muito, muito obrigado por vocês compartilharem essa grande experiência e conhecimento de vocês com a gente. Eu agradeço a você que nos ouve e vê, e já te lembro que eu tenho uma consulta marcada com você na semana que vem, com mais casos e conversas sobre a medicina do estilo de vida. Até lá!